Episódio: Fenômenos de além da morte, discutir experiências de quase morte, relatos de pessoas que alegam ter visitado o além e voltado. Bem-vindos a mais um episódio intrigante de Mistérios Inexplicáveis. Hoje, vamos explorar um tema que nos leva além das fronteiras da vida e da morte. Prepare-se para adentrar o mundo dos fenômenos de além da morte, onde relatos de experiências de quase morte e jornadas ao além desafiam nossa compreensão da realidade. Em algum ponto entre a vida e a morte, existe um território misterioso que poucos vivos testemunharam e retornaram para contar a história. É o fenômeno da experiência de quase morte, um tema que tem capturado a imaginação e curiosidade das pessoas em todo o mundo. Aqueles que tiveram uma experiência de quase morte descrevem sensações fora do corpo, visões de luz intensa e uma sensação de paz e serenidade indescritível. Alguns relatam encontros com entes queridos falecidos ou figuras espirituais, enquanto outros descrevem uma sensação de atravessar um túnel para um reino desconhecido. O que é mais fascinante é que essas experiências transcendentais frequentemente ocorrem durante momentos de perigo iminente, como em casos de parada cardíaca ou acidentes graves. Os relatos são consistentes em diferentes culturas e contextos, o que adiciona um grau de autenticidade a essas narrativas. Além das experiências de quase morte, há relatos de pessoas que alegam ter atravessado as fronteiras da vida e da morte, visitando o além e retornando. Essas narrativas frequentemente compartilham semelhanças surpreendentes com relatos religiosos e espirituais, levantando questões profundas sobre a natureza da existência e da espiritualidade. Enquanto muitos são céticos e argumentam que essas experiências podem ser explicadas por processos neuroquímicos no cérebro, outros veem esses relatos como vislumbres de uma realidade além do nosso alcance. O debate entre a ciência e o sobrenatural continua a ser uma parte fundamental dessa discussão. Independentemente das crenças pessoais, o fenômeno de além da morte permanece como um enigma fascinante. Ele nos lembra que, apesar dos avanços científicos, ainda há muito que não compreendemos sobre a natureza da consciência, da morte e da existência após a morte. À medida que mergulhamos nas histórias de experiências de quase morte e jornadas ao além, é importante lembrar que esses relatos são pessoais e profundamente impactantes para aqueles que os vivenciaram. Cada narrativa é uma janela para um mundo além do nosso, um vislumbre de um mistério que talvez nunca seja totalmente desvendado. E assim, concluímos nossa jornada pelos fenômenos de além da morte. Se este episódio tocou sua curiosidade e te fez refletir, não hesite em curtir, comentar e seguir nosso podcast para mais explorações de mistérios e enigmas fascinantes. Este foi o Mistérios Inexplicáveis, guiando você através das fronteiras da vida e da morte. Até o próximo episódio.